Olá, meus irmãos, graça e paz. Queremos fazer aqui um pequeno estudo sobre o Evangelho de Leis nos Escritos de Paulo. E para a introdução, nós queremos dizer o seguinte: o apóstolo Paulo, em seus escritos, menciona diversas leis, que à primeira vista parecem se contradizer. Em uma hora, ele exalta a lei de Deus, noutra fala sobre o fim da lei. Ele se refere à lei da fé, mas também fala sobre a lei das obras. Ele proclama a lei do espírito de vida, mas também lamenta a presença da lei do pecado operando em seus membros. Agora, você já parou para pensar por que Paulo usa tantos termos distintos quando fala de lei? O que ele quer nos ensinar ao falar da lei da mente, da lei da carne ou da lei da liberdade? Qual é o lugar da lei de Cristo e o que ela tem a ver com o amor e a graça? Será que todas essas leis são mandamentos divinos? Ou algumas são princípios em ação no ser humano e na história da salvação? Esse pequeno estudo está longe de ser uma análise teológica dos textos de Paulo, mas um convite à compreensão espiritual dos mesmos. Ao examinar o Evangelho de Leis nos escritos de Paulo, seremos guiados a entender o conflito entre o pecado e a graça, a carne e o espírito, o velho e o novo homem, tudo isso sob a luz do Evangelho eterno. Conhecer essas leis não é apenas uma questão de entendimento bíblico, mas de renovação da mente e transformação de vida. Vejamos a primeira delas. Romanos 3:27 nos fala: onde está então a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Aqui nós podemos ver duas leis, a lei das obras e a lei da fé. A lei das obras refere-se ao princípio segundo o qual o homem busca justificar-se diante de Deus por meio de suas ações, obedecendo normas e regras. Paulo, ele ensina que nenhum ser humano poderá ser justificado pelas obras da lei. Isso está muito claro em Romanos 3:20, quando ele diz: por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Essa lei, ligada ao orgulho humano, foi anulada pela fé em Cristo, pois as obras, embora importantes, não têm poder de conceder vida espiritual. A pergunta: onde está então a vanglória ou a glória do homem? Em Efésios 2:9, Paulo diz: não de obras, para que nenhum homem se glorie. Então, devemos abandonar a tentativa de agradar a Deus por méritos próprios. A salvação é uma dádiva de Deus e só pode ser recebida pela fé. Nossa vida de boas obras deve ser fruto da fé, não a base da salvação. A segunda lei, a lei da fé, é o princípio divino que estabelece que o homem é salvo exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Essa lei exclui toda vanglória humana e destaca a dependência total do crente em Deus. A fé se torna a única via legítima de aceitação diante de Deus, porque nele a justiça de Deus, diz Paulo em Romanos 1:17, é revelada de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, devemos fortalecer nossa fé diariamente, confiando plenamente na suficiência de Cristo. A fé nos leva à obediência verdadeira, gerada pelo amor e não pelo medo ou vaidade. A terceira lei é a seguinte: pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Romanos 7, verso 22. Essa lei, ela é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Reflete o caráter perfeito do Criador e mostra o caminho da verdadeira justiça. O homem regenerado, o novo homem, ama essa lei, pois ela é escrita em seu coração pelo Espírito Santo. No entanto, Paulo reconhece que na carne o homem não consegue cumpri-la plenamente. Então, nós devemos meditar na lei de Deus dia e noite, como diz o salmista, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, verso 2. Permitindo assim que o Espírito Santo nos conduza à obediência voluntária, fruto do amor e da gratidão.
Uma outra lei nós podemos destacar aqui em Romanos 7, o verso 23, que diz: mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Nesse verso nós podemos ver aqui 3 leis. Primeiro, essa outra lei nos meus membros. Ela é o poder do pecado que atua no corpo físico. Paulo descreve o conflito interno entre o desejo da alma regenerada e a inclinação natural da carne. Essa guerra, ela é real para todo crente e evidencia nossa necessidade contínua de dependência do Espírito. Em 1 Pedro 2,11, Pedro nos diz: muito amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma. Reconhecemos aqui que sem vigilância e oração, a carne pode nos dominar. Devemos crucificar a carne com suas paixões e desejos, buscando força no Espírito. A outra lei aqui é a lei da minha mente. Aqui representa a nova disposição mental do crente que deseja obedecer a Deus. Reflete assim uma consciência regenerada que reconhece o que é bom e anseia por cumpri-lo, embora na prática enfrente resistência interna. Em Romanos 12, verso 2, Paulo diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba você que nós só iremos experimentar o que é bom vindo de Deus quando a nossa mente ela é renovada. A renovação diária da mente ela é essencial. Devemos alimentar nossa mente com a palavra de Deus, fortalecendo a nova natureza em Cristo Jesus. Uma outra lei que nós podemos ver aqui é a lei do pecado, que é semelhante à lei nos meus membros. A lei do pecado é o princípio interior de rebelião contra Deus, que habita assim nos membros do corpo e tenta dominar o homem. Sem a regeneração, essa lei impera. Após a conversão, ela ainda tenta influenciar, mas não mais reina. No livro de Gálatas 5,17, Paulo diz: porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Portanto, precisamos reconhecer que a carne não foi regenerada por completo, é verdade. Por isso, a vida cristã exige constante mortificação do pecado e submissão ao Espírito. Uma outra lei que nós queremos trazer aqui está em Romanos 8, verso 2, que diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nesse verso, nós podemos ver aqui 2 leis. A primeira delas é a lei do Espírito de vida. Esta lei dá liberdade do poder do pecado e da condenação da morte, capacitando o homem, o crente, o novo homem, a viver em novidade de vida. O Espírito habita no crente e realiza uma transformação contínua, assim como Paulo destacou em Romanos 6, 22. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Portanto, devemos andar no Espírito de Cristo, vivendo em comunhão com Ele e permitindo que sua vida se manifeste em nós em palavras, pensamentos e ações. A outra lei que nós gostaríamos de destacar está em Efésios 2,15, que diz: abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para fazer em si mesmo de 2 um novo homem, fazendo assim a paz. Essa lei se refere às prescrições cerimoniais, aquelas relativas a sacrifícios rituais, festas, que estavam contidos na lei mosaica, que separavam judeus e gentios. Cristo aboliu essas ordenanças na cruz, criando assim uma nova humanidade unida em si mesmo. Colossenses 2,14, Paulo diz: apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária,
e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. Nossa unidade em Cristo não depende de práticas externas, mas de uma nova criação interior. Devemos valorizar a comunhão do corpo de Cristo acima das diferenças culturais e tradicionais. Uma outra lei é a lei da liberdade, que está lá em Tiago 1:25, que diz: porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. A lei da liberdade, meus irmãos, é a liberdade que o Espírito concede para obedecer a Deus de forma espontânea e amorosa. Não somos mais escravos da letra que mata, mas servos da graça que vivifica. Jesus, ele nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, meus amados irmãos, Paulo ele destaca: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Então, vivamos não como quem cumpre obrigações frias, mas como filhos que desejam agradar ao Pai, guiados pelo amor e pela liberdade no Espírito. A 10ª lei é a lei de Cristo, que diz o seguinte: carregai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. Gálatas 6, verso 2. Essa lei é a lei do amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, disse Jesus. Em outro momento, ele disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Então, Paulo aqui nesse verso, ele quer dizer que carregar os fardos uns dos outros cumpre essa lei e demonstra assim o caráter de Cristo em nós. Então, o amor prático é a maior evidência de que somos de Cristo. Devemos buscar servir uns aos outros em humildade e compaixão. A última lei está em Gálatas 6, verso 7, que diz: não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Embora aqui não diga a lei da semeadura e da colheita, mas aqui traz um princípio que eu achei por bem colocá-lo como uma lei. Essa lei universal afirma que cada ação gera uma consequência. Quem semeia para a carne colherá a corrupção. Quem semeia para o espírito colherá a vida eterna. Deus não se deixa escarnecer. Portanto, sejamos vigilantes nas nossas escolhas e ações diárias. Investir na vida espiritual produzirá frutos para a eternidade. Todas essas leis aqui, nos escritos de Paulo, nos revela que a vida cristã é uma contínua transição da escravidão para a liberdade, da carne para o espírito, da letra para a graça e do egoísmo para o amor. Somos chamados a vencer a lei do pecado e da morte através da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Vivendo assim, debaixo da lei de Cristo, a lei do amor, expressamos a verdadeira liberdade espiritual e produzimos frutos que glorificam a Deus. Portanto, preste atenção a essas leis e pense: qual delas enche mais o seu coração? Qual delas você cumpre com amor e de uma forma natural em sua vida? Que o Espírito Santo ele nos fortaleça em nossa jornada para que a cada dia sejamos transformados à imagem do Filho de Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.